Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui durante esses dias e poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa, de forma graciosa, abençoar a cada um de nós que aqui estamos. Eu sou da cidade de Niterói, sou pastor da Igreja Cristã da Aliança, casado com Ana Cristina há 26 anos, tenho 2 filhos, um de 24 e outro de 23, todos servindo ao Senhor pela graça e bondade do Deus Todo-Poderoso. Sou escritor com 24 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola, e escrevo em 2 campos especificamente. Escrevo no campo da teologia, mais especificamente na área da apologética, e também no campo de relacionamento familiar. Os meus livros na área de família hoje são encontrados nas principais livrarias seculares do Brasil. Então, se você for na Saraiva, Siciliano, ou Livraria Curitiba, ou qualquer uma dessas grandes livrarias hoje, você encontra alguns dos livros que eu escrevi relacionado ou voltado especificamente na área de família. Na área de teologia, você vai encontrar o Reforma Agora nas principais livrarias evangélicas do Brasil. Eu trouxe os meus livros, alguns dos meus livros, não todos, como o pastor bem disse, porque seria impossível e inexequível com que eu fizesse. Eles estão lá atrás no stand com quase 50% de desconto, então quem achar por bem poderá também adquirir esse material. Eu escrevo para a internet, para um blog que eu ainda tenho. O blog atingiu a marca de 20 milhões de leitores no Brasil e 1.250.000 leitores no exterior, em países dos mais variados possíveis. Diariamente eu tenho escrito também nas redes sociais e você vai poder achar aquilo que eu publico, aquilo que eu escrevo no Facebook, no Twitter e no Instagram. Só você digitar Renato Vargas que você vai encontrar alguma coisa que eu tenho publicado. Isso posto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do verso 7 ao verso de número 12. Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 12. Na medida que você for achando o texto, eu quero convidá-lo a colocar-se de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o seu nome sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa iluminar
verdade ou as verdades bíblicas retratadas por João aqui nessa porção das Escrituras, da porção da palavra do Senhor. Nós somos carentes de Ti, necessitados de Ti. Sabemos que vivemos dias difíceis, dias emblemáticos, dias complicados, mas entendemos também que o Senhor tem derramado de Sua graça, de Sua bondade e benignidade para conosco. Nós nos apresentamos de Ti, convictos da justificação dos nossos pecados em Jesus Cristo e pelo perdão que o Senhor nos concedeu através de Seu Filho. Nós Te bendizemos, nós Te adoramos e pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, antes de eu tratar especificamente do texto, de eu fazer a exposição dos versos que acabamos de ler, julgo que seja necessário com que façamos algumas considerações sobre a cidade de Filadélfia. Para tanto, eu pediria a sua máxima atenção. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades do Apocalipse, digamos assim. Ela foi fundada por colonos provenientes de uma cidade de nome Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, entre os anos 159 e 138 a.C. Ela ficava situada em uma vasta colina entre 2 vales férteis regados pelo rio Hermos. A cidade foi estabelecida, foi fundada com um propósito específico. A ideia era de que ela fosse uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Na verdade, quando ela foi estabelecida, ela tinha esse objetivo de servir como divulgação, tanto da cultura quanto do idioma da Grécia na Ásia. Átalo cria a cidade para que ela fosse ou servisse como um tipo de embaixadora helênica ou missionária da filosofia grega naquela região e naquela localidade. Ela não era tão importante, por exemplo, a cidade, quanto Éfeso. Na verdade, Éfeso era muito mais importante, além de ser bem mais populosa. E também não era tão rica. Na verdade, não era quase nada rica, comparando, por exemplo, com Laodiceia. Mas era conhecida como a porta para o Oriente. Preste atenção nessa expressão. Ela era conhecida, ela era denominada, ela era chamada de porta do Oriente, porque ela foi construída junto a grandes estradas que direcionavam para o interior da Ásia. Portanto, a posição geográfica dela era emblemática. Ela ficava também no caminho, ou fazia a junção, ou a ligação entre a Europa e as regiões importantes como Mísia, Lígia e Frígia. O paganismo tinha em Filadélfia, ou naquela cidade, o seu culto ao Deus Sol, com altares e templos suntuosos e, do ponto de vista arquitetônico, lindíssimos. Filadélfia era também reconhecida como uma cidade que possuía um comércio pujante, uma agricultura forte e que vivia e subsistia de forma significativa, economicamente falando, das plantações de uva, a qual produzia vinho. Um dos deuses, entre aspas, mais queridos ou venerados pela população da cidade de Filadélfia era Dionísio, conhecido como deus do vinho. E junto a Dionísio, era também possível você encontrar, assim também como era comum nas outras cidades da Ásia, a adoração ao imperador. A cidade também era chamada de Pequena Atenas,
porque nela, além do templo a Dionísio, ao Deus Sol e a outras divindades, era possível você encontrar variados templos aos mais variados deuses. Portanto, a cidade era uma cidade extremamente idólatra. Mas há algo interessante também a respeito dessa cidade, ou de Filadélfia. Ela era conhecida, ou ela era chamada, como a cidade dos terremotos. Olha que interessante. Quando se falava em Filadélfia, geralmente se trazia à mente, à tona, a ideia de que aquela cidade era a cidade dos terremotos. Tremores de terra eram frequentes naquela cidade e já tinham levado muitos antigos habitantes a deixarem a cidade na expectativa e expectação de encontrar um lugar muito mais seguro para se viver. Houve um terremoto que devastou Sardes, que ficava próximo a Filadélfia no ano 17 depois de Cristo, que foi tão significativo e tão potente que o tremor que aconteceu lá reverberou em Filadélfia, destruindo-a completamente. Portanto, a fama dela era de uma cidade que constantemente subsistia ou enfrentava terremotos. Considerações feitas a respeito da cidade, vamos ao texto. O texto nos diz, logo no verso 7, que por ser perseguida por falsos mestres, ou a igreja por ser perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta a ela, a igreja de Filadélfia, como santo e verdadeiro. É muito interessante você ver esse contraste. Se por um lado era uma cidade que possuía falsos ensinos, ou falsos mestres, ou falsas perspectivas doutrinárias, você vê o Senhor se revelando àquela igreja efetivamente, ou de forma absolutamente clara, como o santo e como verdadeiro. E o texto diz que o Senhor reconhece que a igreja de Filadélfia era uma igreja, do ponto de vista humano, sem forças aos olhos do mundo. Mas diz o texto, logo no verso 8, que ele também reconhece que aquela igreja era uma igreja fiel, ela possuía fidelidade. A igreja, possivelmente, não era uma igreja grande, por isso talvez a ideia de que ela não possuía força suficiente. Aliás, boa parte dos intérpretes entendem que quando essa carta foi escrita à igreja de Filadélfia, essa igreja que estava plantada nessa cidade, complicada como era aquela cidade, era uma igreja que não era tão grande, possivelmente era uma igreja pequena. E segundo boa parte dos intérpretes, ela era formada por crentes pobres e escravos, que por conseguinte não possuía influência política e social na cidade. Todavia, contudo, entretanto, o texto nos mostra que essa igreja, aos olhos do Senhor, era uma igreja fiel. Ela podia ser pequena em tamanho, ela podia ser pequena em força, mas a ideia do texto era de que, apesar disso, ela era uma igreja fiel e, portanto, ela possuía poder. E isso nos faz pensar efetivamente que, apesar dela ser uma igreja que não possuía relevância dentro do contexto da cidade, era uma igreja que poderia fazer a diferença pelo fato inequívoco de que o Senhor a abençoava. O que nos faz lembrar do texto bíblico que diz que o Senhor é aquele que escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. E aí a gente lembra, por exemplo, da igreja de Sardes. Sardes tinha nome e fama, mas não tinha vida. Filadélfia não tinha fama, mas o texto nos mostra de forma muito clara de que ela tinha vida e poder. E ela tinha isso pelo fato inequívoco e inquestionável de que o Senhor achou nela fidelidade. Ela não tinha força, mas as Escrituras nos mostram, e você leu juntamente comigo, que o Senhor colocou diante dela uma porta aberta. E que essa porta, que tinha sido aberta por ele, ninguém podia fechar. Então você olha para o texto e você vê o texto de certa forma paradoxal. Se a igreja é fraca, como é que se abre uma porta? E se abre uma porta, como é que ela vai entrar por essa porta? O que nos leva ao entendimento que a igreja pode ser fraca, mas o Deus da igreja é onipotente. E que nos leva também a entender que a nossa força não vem de fora, nem vem de dentro, mas vem especificamente do alto, vem do Senhor.
Em terceiro lugar, o Senhor reconhece que Filadélfia era uma igreja perseguida, portanto, odiada pelo mundo. E você vai perceber isso em todas as 7 cartas do Apocalipse, de que havia, por parte do adversário das nossas almas, e não somente, mas por parte dos habitantes daquele tempo, ódio à mensagem do Evangelho. E não era diferente a Filadélfia. A mensagem pregada por Filadélfia era uma mensagem que produzia, de certa forma, ódio dos habitantes ou pelos habitantes. Mas o texto nos mostra, contrapondo isso no verso 9, que ela, apesar disso, era uma igreja amada. Então, era uma igreja pequena, era uma igreja, de certa forma, do ponto de vista humano, fraca, era uma igreja que não possuía, talvez, relevância econômica ou política dentro da cidade, em virtude da quantidade de pessoas que lá estavam, por não serem muitas, e as que lá estavam eram pobres, mas era uma igreja que o Senhor tinha aberto uma porta para elas, e essa porta não podia ser fechada. Ela podia ser fraca, mas o Senhor era onipotente e estava abençoando a igreja. E que ainda que perseguida ela fosse, o texto nos mostra que ainda assim ela era amada pelo Senhor. Em quarto lugar, o texto também nos diz que o Senhor reconhece que Filadélfia era uma igreja que havia guardado a palavra de Cristo nos corações. Você vê isso no verso número 10. E Cristo, portanto, promete guardá-la das provações que sobreviriam. Então você percebe uma igreja fraca dentro de uma cidade idólatra, promíscua, uma cidade absorta em todo tipo de pecado, uma cidade que estava servindo a deuses diferentes, uma igreja que não era tão grande, uma igreja pequena, que possuía escravos e gente pobre, mas que o Senhor vê fidelidade e que abre uma porta e que vê nela qualidades e qualificação pelo fato de que ela tinha guardado a palavra de Cristo das provações e que, em virtude disso, recebe a promessa de que o Senhor a guardaria em dias de provações. Agora, no verso 8, o texto diz, de forma muito clara, que o Senhor não somente conhece as fraquezas da igreja, Ele não somente olha para aquela igreja do ponto de vista humano e percebe nela a incapacidade de fazer o que tinha que ser feito do ponto de vista da evangelização, da proclamação do reino, dentro de um contexto tão complicado quanto a qual estava inserido. Ainda que ele reconhecesse as fraquezas, o texto diz que mesmo assim, diante das fraquezas, o Senhor coloca diante dela uma grande oportunidade. E o que o texto fala é de uma porta que se abre. E a pergunta é: o que significa essa porta? O que o Senhor quis dizer efetivamente com essa afirmação? Há algumas interpretações para essa afirmação. A primeira interpretação que alguns defendem é que a porta aberta pode significar a possibilidade de salvação aos moradores daquela cidade. Isso nos faz lembrar de João capítulo 10, verso 9, que diz que o Senhor é a porta da salvação, Ele é a porta da liberdade e da provisão. Interessante que o Senhor Jesus, quando Ele trata disso também no Sermão do Monte, Ele, em Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 14, Ele diz àqueles que ali estavam de que os homens deveriam entrar pela porta estreita. Então, portanto, a interpretação que alguns têm a respeito dessa porta que estava sendo, ou que estaria sendo aberta efetivamente na cidade de Filadélfia, era uma porta de salvação aos perdidos. O que o Senhor estava dizendo é o seguinte: vocês são uma igreja pequena, vocês são uma igreja fraca, vocês não possuem muitos recursos, na verdade vocês são pobres e muitos de vocês são escravos, mas vocês são fiéis. E eu sei que vocês têm guardado a palavra, portanto eu vou abrir diante de vocês uma porta para que vocês possam efetivamente anunciar a salvação. A segunda percepção que os intérpretes trazem é de que essa porta pode significar uma oportunidade de evangelização. Na verdade, o que a gente sabe, o que a gente entende é que não somente aquela cidade, mas todas as cidades daquela época do Império Romano estavam absortas em todo tipo de promiscuidade, de idolatria e todo tipo de pecado. E
boa parte dos intérpretes entendem que quando o Senhor se dirige a Filadélfia, percebendo neles fidelidade, desejo de guardar a palavra, de que o Senhor estaria abrindo para ele, ou para eles especificamente, uma porta de evangelização. É interessante você olhar para as Escrituras e você perceber que essa possibilidade coaduna com outros textos. Por exemplo, Paulo, quando viu a idolatria da cidade de Atenas, ele viu aquela idolatria como uma porta aberta para poder falar do Deus desconhecido. Quando ele ficou em Éfeso 3 anos pregando o reino, ou o evangelho do reino, lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, ele diz, olha, para mim se abriu uma porta ampla e promissora para a pregação do evangelho. Quando ele estava preso, ou quando ele esteve preso em Roma, mesmo tendo resultados fantásticos, lá em Filipenses ele pede à igreja, logo no capítulo 1, que orasse por ele para que uma porta fosse aberta. Então, portanto, a possibilidade de, quando se trata especificamente de porta, esteja falando efetivamente ou necessariamente de uma porta para a evangelização e proclamação do evangelho e da salvação numa sociedade absorta em todo tipo de pecados. O problema é que a igreja de Filadélfia tinha 3 problemas, digamos assim, para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta. Quando ela ouve do Senhor, de que o Senhor abriria a porta para a evangelização, para a pregação, para a anunciação do evangelho, pelo menos 3 problemas nós percebemos efetivamente que poderiam impedir com que ela entrasse por essas portas. A primeira delas, ou o primeiro problema, é que a igreja poderia ser considerada fraca. É aquela história da congregação pequena, formada por crentes pobres e escravos, que, olhando para o desafio a qual tinham à frente, entendiam que não possuíam, do ponto de vista humano, a menor possibilidade de influenciar a cidade a qual eles estavam inseridos. O que o texto nos mostra é de que o Senhor, mesmo diante da fraqueza, mesmo diante da limitação, os chama, ou chama aquela igreja para pregar a palavra. E o que as Escrituras nos mostram é de que eles não deveriam levar em consideração a ideia de serem fracas, pelo fato inquestionável de que o Senhor era aqueles que capacitaria a sua missão. Segundo lugar, ou segundo problema possível que poderia essa igreja enfrentar para entrar nessa porta, é a oposição que a igreja poderia sofrer na cidade. E, na verdade, o texto diz que os judeus, que chamados por Jesus de sinagoga de Satanás, eles perseguiam a igreja. Na verdade, aquela igreja já sofria perseguição. Os crentes, portanto, começavam a recuar, até que o Senhor, se dirigindo à igreja, disse o seguinte: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, porta essa que ninguém pode fechar. Então, olhemos para o texto e recapitulemos mais uma vez. Eis uma igreja pequena, eis uma igreja sem muitos recursos, eis uma igreja fraca do ponto de vista humano, plantado numa cidade complicada, numa cidade com muitos deuses, numa cidade idólatra, numa cidade absorta em todo tipo de iniquidade, uma igreja que começa a sofrer perseguição por parte dos judeus, e o Senhor olha para eles e diz o seguinte: olha, eu sei que vocês são pequenos, eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês, do ponto de vista humano, não possuem condições de fazer absolutamente nada, mas eu quero dizer para vocês que eu estou abrindo uma porta, e essa porta é uma porta que vocês têm que entrar e pregar o evangelho. Vocês precisam proclamar as boas novas, vocês precisam proclamar as benesses do reino, ou o evangelho do reino efetivamente, ainda que vocês enfrentem oposição na cidade. A porta que eu coloquei diante de vocês é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Terceiro lugar, terceiro problema era a ameaça de futura tribulação. Porque o texto diz isso, né? De que haveria a possibilidade de tribulação. E talvez alguém dissesse o seguinte, assim, no meio da assembleia da igreja: será que é melhor a gente fazer
cultos evangelísticos de fato? Será que efetivamente é hora da gente botar a cara a tapa? Será que é momento da gente confrontar as incongruências, idiosincrasias, de patologias de uma cidade absorta em todo tipo de pecado? Lembre-se que essa cidade foi fundada para disseminar a cultura e a língua grega. Ela tinha uma concepção de cultura helênica absolutamente entranhada em todos os moradores, o que fazia com que aquela cidade tivesse uma cosmovisão ou uma perspectiva de vida completamente diferente daquilo que até então o cristianismo começara ou tinha pregado ou vinha pregando naquelas cidades. Portanto, seria muito mais fácil aquela pequena igreja de gente simples, de gente sem dinheiro, de gente sem condição de influenciar efetivamente as estruturas sociais e políticas, permanecerem do jeito que estavam, cultuando ao Senhor tranquilamente, quietos, sem falar absolutamente nada, sem confrontar as estruturas absortas em todo tipo de pecado, de transgressão e iniquidade, sem confrontar efetivamente a idolatria reinante de uma cidade mergulhada em todo tipo de angústia, de pecado, de tristeza. Seria muito mais fácil o complexo de eu nasci assim, de Gabriela cravo e canela, vou viver assim e morrer assim. Nós é pobre, nós é fraco, nós não tem condição, sabe aquela coisa? Nós nasceu para ser assim, a gente não vai fazer diferença nenhuma. Seria muito mais fácil com que eles vestissem a carapuça de uma instituição que não teria condições de produzir transformação social, histórica, política, religiosa naquela cidade. Mas o texto diz que o Senhor olha para aquela igreja e diz o seguinte: vocês são fiéis, e eu não estou preocupado se vocês vão ter condições, humanamente falando, de produzir transformação na cidade ou não, porque quem transforma a cidade não são vocês, quem transforma a cidade sou eu, e eu estou abrindo uma porta para vocês, e essa porta que eu estou abrindo é porta que ninguém pode fechar. Então entra pela cidade, prega o evangelho, confronta o Deus Sol, diz que existe um sol que brilha mais, que é o sol da justiça, confronta as incongruências, as idiosincrasias, põe o dedo na chaga da cultura, diz que a cultura helênica está absorta em todo tipo de pecado, de iniquidade, e que eles estão condenados. Mas ele talvez vai dizer o seguinte: não, mas olha, a possibilidade da gente ser perseguido, será que não é esse o momento? Será que a gente não precisa se fortalecer um pouquinho mais? Será que a gente não seria melhor com que a gente criasse uma estrutura que nos protegesse, que nos desse força suficiente para isso? Será que não é melhor a gente se recolher, manter-se seguro, em vez de avançar? Cristo diz: não. Pelo fato inequívoco de que a obra é dele. Ele promete guardar a igreja e a encoraja a cruzar a porta sem medo. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês aqui. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra. A igreja de Filadélfia era uma igreja que guardava a palavra. Não basta ser uma igreja fiel às Escrituras. Correta em sua teologia e ortodoxia. É preciso proclamar a palavra. É preciso entrar na cidade. Conhecer suas mazelas e confrontá-las com o Evangelho. Eu precisaria talvez aqui de 1 hora a 1h30 para poder falar especificamente dessa coisa do Evangelho que chega e que transforma a língua e cultura. Há duas características
que permeiam uma cosmovisão e que influencia a cosmovisão de uma sociedade que se relaciona à língua e cultura. É muito interessante essa visão da formação da cidade. A língua, ela tem o poder de criar paradigmas, de estabelecer conceitos, valores. Através de seus neologismos, perspectivas e percepções, costumes são implantados e fincados numa sociedade. Filadélfia foi criada para ser a propaladora e propagadora da língua e da cultura helênica na Ásia. Ela, de certa forma, foi criada para ser uma cidade, entre aspas, missionária de tudo aquilo que a Grécia defendia e acreditava. E o Senhor diz para a igreja de Filadélfia que eles é que deviam ser missionários e de que eles é que deveriam influenciar a cultura daquela cidade. Aquela igreja estava disposta a não negar o nome de Cristo, mas não bastava isso. Era preciso anunciá-lo. Você entende? Às vezes você vai ver isso na comunidade da fé. Cristãos que não negam suas doutrinas, que não negam as suas bases, que são firmes nos seus pressupostos teológicos, que não negociam os valores, que conhecem as Escrituras e que as defendem, mas não a proclamam. E o que o texto está nos mostrando aqui é que uma igreja saudável é uma igreja que ortodoxia e ortopraxia caminham juntos. É uma igreja em que o evangelho é conhecido, ele é cognoscível, ele entranha na alma, ele entranha no peito, ele entranha no coração, mas ele faz também com que a gente saia de onde está, entre nas estruturas da cidade e pregue que existe um só Senhor e o seu nome é Jesus Cristo. Assim como a cidade tinha uma missão, ser missionária à cultura grega, a igreja deveria ser a missionária do Evangelho naquela cidade. A porta estava aberta. E o que o Senhor estava dizendo para eles é o seguinte: aproveitem as oportunidades enquanto é dia. Agora, é interessante que Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela uma grande recompensa e uma gloriosa herança. E para isso, ele encoraja a igreja de Filadélfia a, em primeiro lugar, permanecer firme até a vinda de Cristo. Ele está dizendo o seguinte: vocês são fracos, vocês são pequenos, vocês são pobres, vocês são escravos, mas eu abri uma porta, vocês precisam entrar e pregar o Evangelho, mas eu quero dizer a vocês também o seguinte: vocês vão ser perseguidos, mas permaneçam firmes. Permaneçam firmes. E no verso 11 ele está dizendo o seguinte: eis que venho sem demora, é só mais um pouco e vai chegar o dia da recompensa. É só mais um pouco e experimentaremos a herança que Ele preparou para vocês, que experimentarás a herança que preparou para vocês. O que o Senhor está dizendo para aquela igreja é de que ser fiel e pregar o Evangelho deve fazer com que eles permaneçam firmes, ainda que tenham que enfrentar perseguições. Segundo lugar, no verso 12, diz que o Senhor disse a eles o seguinte: o vencedor será a coluna no santuário de Deus. Agora, é muito interessante. Lembra que eu falei que Filadélfia era a cidade dos terremotos? A afirmação do texto que o Senhor faz de que eles seriam coluna é emblemática. Por quê? Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar algum país
da Cordilheira dos Andes, ou mesmo os Estados Unidos, o Canadá, na falha de Santa Andreia, aquela região, você vai perceber que países, né, onde a possibilidade de terremotos são muito grandes, geralmente você vai ver em pilastras escrito o seguinte: em caso de terremoto, esse é um lugar seguro. A pessoa vai e se coloca debaixo ou ao lado daquela coluna, porque aquela coluna dá a eles condição de entendimento de que o prédio, pelo menos naquela localidade, não vai desabar. Olha o que o texto está dizendo. Que se permanecermos firmes, se formos fiéis ao Senhor, Ele nos fará coluna no santuário de Deus. Ele está usando de uma figura muito clara para o pessoal da Filadélfia, que vivia com medo de terremotos. O que ele está dizendo é o seguinte: a fidelidade ao Senhor traz sobre o crente a certeza de que permanecemos inabaláveis e que os terremotos da vida não podem nos abalar, mas que nos céus com o Senhor nós estamos firmes e sólidos como a coluna do santuário de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: não temam! Vocês são insignificantes, eu bem sei. Vocês não possuem dinheiro, eu entendo e compreendo. Perceba de que não há promessa que eu vou dar dinheiro para vocês. Perceba, não há promessa que eu vou fazer com que vocês tenham uma vida abastada financeiramente para que vocês possam comprar o melhor prédio da cidade de Filadélfia. Não era de dinheiro que aquela igreja precisava. Eles eram pobres, mas não era de dinheiro que eles precisavam. Eles precisavam de Cristo. Cristo tinha que ser suficiente. O Evangelho tinha que ser suficiente. E se o Evangelho fosse suficiente, e se Cristo fosse suficiente, eles entrariam por aquela porta. E mais do que isso, meus amados e queridos irmãos, eles propagariam o Evangelho e miscuariam e mexeriam na cultura helênica de tal forma que aquela cidade seria transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Perseguições, claro, até porque foi o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Em terceiro lugar, a terceira promessa, no verso 12 diz que o vencedor teria gravado em sua vida um novo nome. Esse novo nome tem o nome de Deus, o nome do Cristo, o nome do Cordeiro, que diz que pertencemos a Ele e viveremos com Ele em glória. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. Algumas lições que precisam ser aprendidas e aplicadas. Primeiro, o fato de uma igreja ser pequena e, portanto, possuir pouca força, não a desqualifica a entrar pela porta que o Senhor abriu. Aquela igreja tinha uma desculpa, talvez. Nós somos pobres, nós não somos muitos, nós não temos condições de fazer. By the way, aliás, você já se deu conta que às vezes nós damos desculpas? Não como essa, mas nós damos desculpas. Transferimos a responsabilidade para o Estado, para o papai Estado. Cheguei numa comunidade no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. O nome da comunidade, Vem Quem Quer e Vai Quem Quer. Para você imaginar, já dá para você imaginar o nível. Quando eu cheguei à rua, a entrada da rua tinha uma barricada de concreto e o pastor me esperava dizendo o seguinte: reverendo, não dá para o senhor entrar.
porque o tráfico não permite que carros entrem aqui. O senhor vai ter que deixar o seu carro e ir andando comigo. Eu falei, sem problema, e eu fui andando. Cheguei em frente à igreja, mais ou menos uns 100 metros quase, em frente à igreja, eu vi uma tenda, tipo uma lona de circo montada, e eu perguntei, o que é isso? Ele falou, daqui a 3 horas começa o baile funk. Daqui a 3 horas, meninas de 11 anos de idade, 12 anos, vão fazer sexo oral por R$ 1,99. Daqui a 3 horas, meninos de 10, 12 anos de idade vão estar com pistolas e com armas potentes na mão, vendendo pó de 10, pó de 15. E ele começou a chorar e falar, o que eu faço? Faço projeto social. Crio atividades esportivas. E eu olhei para aquele homem e disse, ainda que isso tenha sua importância e sua relevância, não é isso que seja capaz, não é isso que é capaz de transformar o coração do pecador. A porta que Deus abre é para que a gente pregue o Evangelho. E quando a gente prega o Evangelho faz aquilo que a gente não pode fazer. Somos pequenos. Queríamos muito investir em missões, mas não podemos. Desculpa rasa, leve e tosca para uma igreja que talvez não confie na soberania de um Deus que provê todas as coisas. Cheguei na Espanha, numa cidade chamada Alcanha, 100 quilômetros de Madrid aproximadamente, e uma senhora, junto com seu filho de 20 anos, que morava a 80 quilômetros dessa cidade, soube que eu estava e resolveu ir atrás de mim para conversar. Eu lembro que ela chegou no lugar que eu estava hospedado e ela disse a seguinte coisa, eu gostaria de ouvir o que o senhor tem a dizer. Por mais de 1 hora, a única coisa que eu fiz foi falar do Evangelho para aquela mulher. Ao final, ela chorava compulsivamente e me fez uma pergunta que foi difícil de responder e, na verdade, que eu não soube responder. Ela falou o seguinte, se isso tudo que o Senhor disse é verdade, por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? Na minha cidade não tem um testemunho do Evangelho sequer. Como explicar para aquela mulher que a igreja evangélica brasileira gasta fortunas na construção de templos, mas não investe em missões? O fato de uma igreja ser pequena e não possuir muita força não a desqualifica a entrar pela porta que o Senhor abre. A igreja pode ser impotente aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, Ele é absolutamente capaz de entrar pela porta que o Senhor abriu. Você entende? Segundo lugar, a força de uma igreja fiel não vem de dentro, nem de fora. A gente vive num tempo em que o pragmatismo tomou conta da igreja. Uma das modas agora são os coaches. Púlpitos se transformaram em lugares de autoajuda, onde o sujeito vai ali trazer uma palestra para o cara ser feliz e contar para todo mundo, como diz no Rio de Janeiro, a favela que nasceu.
mostrar para todo mundo a favela que ele nasceu uma favela feliz. 7 passos para ser feliz, 7 passos para ter a bênção de Deus, 10 passos para o Vasco não cair para a segunda divisão e por aí vai. A força não vem de dentro porque a gente se sente bem ou porque a gente tem uma autoestima fundamentada em pressupostos humanistas que fazem com que a gente acredite que possuímos um poder capaz de fazer diferença, porque esse poder não é absolutamente poderoso, não tem poder para poder fazer aquilo que somente o poder de Deus tem poder para fazer. A força não vem de fora. Mas ela vem do alto. Ela vem de Deus. E essa é a loucura do Evangelho. A loucura. Os que não são, em nome de Cristo, e pelo poder de Cristo, transformam uma cidade. Terceiro e último lugar, e eu encerro. O texto nos traz a lição que entrar pela porta não é fácil. Ela traz a implicação, às vezes, de experimentarmos lutas e provações em meio à tribulação. Mas é em meio à tribulação que o Senhor guarda o seu povo. Em meio à tribulação, que Ele nos guarda, que Ele nos envolve, que Ele nos protege. Em meio à perseguição, que o Evangelho frutifica. Eu cheguei numa cidade chamada Bela Vista, no Peru, no meio do deserto de Setúbal. O deserto de Setúbal é um dos mais áridos e quentes do mundo. Os irmãos peruanos estavam tentando plantar uma igreja lá, pelo menos há 2 anos, e não conseguiam. Não tinha um testemunho do Evangelho sequer naquela cidade. Toda vez que eles tentavam alugar uma casa, e alguém sabia que aquela casa que estava sendo alugada seria para morar um missionário, eles diziam o seguinte: nós não queremos protestantes aqui. Toda vez que alguém tentava alugar uma meia-água para construir ali um pequeno salão de reunião, eles diziam: nós não queremos. E eu cheguei naquela cidade exatamente no período em que ela estava tendo a inauguração do primeiro templo cristão evangélico ali. Num calor de 40 graus, sensação térmica maior, uma pressão diabólica como poucas vezes eu senti na minha vida. Eu senti a presença do diabo naquele lugar. E eu fui pregar. E quando eu subi o púlpito para pregar, se é que pode chamar aquilo de púlpito, uma telha de amianto, 4, 6 ou 10 cadeiras no máximo naquele lugar, chão de terra batida. A igreja estava lotada de 4 pessoas. E eu pensei comigo: o que eu estou fazendo nesse fim de mundo? Ah, que saudade da cidade maravilhosa de São Sebastião do Rio de Janeiro. Cheia de encantos mil. Mas eu não tinha direito de fazer outra coisa a não ser pregar o Evangelho. E foi o que eu fiz por mais de 1 hora. Ao final, 2 mulheres choravam compulsivamente.
E eu saí dali com a sensação de que aquela mensagem tinha tocado no coração daquelas mulheres. Dali eu fui embora e 2 anos depois eu voltei naquela mesma cidade, juntamente com meu filho, para que a gente fizesse um documentário de como a coisa tinha acontecido e caminhado ali. E quando eu cheguei lá, eu descobri que 4 pessoas tinham se transformado em 30 e de que o Evangelho tinha chegado naquele lugar para a glória de Deus. É poder de Deus. O poder não é nosso. É dele. A glória é dele. E quando a gente vê os frutos, e a gente vê a ação soberana de Deus trazendo resposta mesmo em meio às provações, porque aqueles irmãos que começaram aquele trabalho em meio à perseguição naquela cidade passaram provações. Não eu. Eu tive ali 2 vezes. Mas aqueles irmãos viram a boa mão do Senhor sobre suas vidas pelo fato inequívoco e inquestionável de que a obra pertence ao Senhor. Cabe a nós, na nossa pequenez, na nossa insignificância, proclamar o Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.